E aí pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo. E hoje estou aqui com a presença ilustre, Pastor Rodrigo. Eu vou fazer um bate-papo com ele, mas antes de começar, queria pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, deixa like, compartilhe esse vídeo, comenta se você quiser. E se você tem me acompanhado, você vai perceber o seguinte: eu fiz uma entrevista com o pastor Infante, já tem alguns meses, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Depois fiz uma entrevista com o pastor Vitor e agora com o pastor Rodrigo. E qual é a ideia? É um papo pastoral, conversa pastoral. Na perspectiva do seguinte: o pastor Infante já é jubilado, já é avô, teve aí muitos anos de caminhada como pastor. O pastor Vitor está na metade da caminhada aí, 20 anos de ministério, os filhos são adolescentes e tal, ele também está um homem já de meia idade. E o pastor Rodrigo, super novo, caçula, é pai recentemente, né, tem 2 filhos, então assim, está no início da caminhada. E essa é a perspectiva aqui, você conhecê-los e ver aí como Deus tem trabalhado na vida deles, como eles chegaram a ser a ser pastores, tudo mais. Então eu vou deixar também o link aqui da entrevista com o pastor Vitor e você pode acompanhar tudo isso, tá bom? E agora eu vou fazer a entrevista então com o pastor Rodrigo, fazendo algumas perguntas, e a gente vai aqui no bate-papo. Tenho certeza que vai ser muito bom, e aí já peço a você aí que dá aquele like, que se inscreva no canal, que vai me ajudar e vai ser bênção aqui no canal, certo? Feito os devidos avisos, vamos para a conversa com o pastor Rodrigo, né? Mas aí eu quero que ele se apresente e já fala pra gente, pastor, brevemente, como foi sua infância, você nasceu no lar cristão ou não? Se não, como você conheceu o evangelho? Essa introdução. Sim. Primeiro, Binha, para mim é um prazer enorme estar aqui com você no seu canal, com seus ouvintes, né, que sempre estão acompanhando aí. O meu desejo é que Deus esteja abençoando você no seu ministério e também abençoando através desse vídeo e do conteúdo que você produz as pessoas, né, que estão nos assistindo, nos ouvindo. Como que eu conheci o evangelho, né? Então eu nasci num berço evangélico ou não? Eu nasci num berço católico, mas a minha família seria aquilo que é chamada de católico não praticante. Infelizmente esse termo começou a ter passado até para os evangélicos. Começou agora não, um tempo atrás já, né? Os evangélicos não praticantes, que não existe, né? Não existe mesmo. Mas a minha família seria talvez o que a gente chamaria de católico não praticante. Só que a minha mãe, ela se converteu logo quando eu era muito novo, eu tinha 7 anos de idade. Então na conversão dela, ela já nos levou para a igreja. Ela acabou tendo algumas desilusões com algumas igrejas que eram seitas, mas aí depois ela achou uma igreja bíblica, se converteu ali e a gente começou a acompanhar. Então desde os 7 anos de idade eu acompanhava a minha mãe. Agora a questão é, filho de peixe não é peixinho, né? Filho de crente também não se converte automaticamente com a conversão dos pais. Então, o que aconteceu comigo? Desde os 7 anos de idade, eu acompanhava minha mãe na igreja, me envolvia na igreja, escola dominical, departamento infantil, e eu morava lá em São Paulo. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, minha igreja lá também. Me envolvi bastante com a igreja, mas não era convertido. Eu ainda não tinha tomado a minha decisão em Cristo. As mensagens que eram pregadas na igreja eram mensagens bíblicas, cristocêntricas, que falavam do pecado, da existência do inferno, e eu ficava atemorizado quando eu via essa realidade, que existia uma realidade eterna. E eu percebia que eu ainda não era convertido, que o Espírito Santo ainda não habitava dentro de mim, eu ainda não tinha feito esse compromisso com Jesus Cristo. E eu vivi um certo período da minha adolescência com muito temor, com medo de, e se eu morrer hoje, eu sei que eu vou para o inferno, eu acho que eu não vou para o céu. E tinha aquela dúvida, né, que me atormentava. Então imagina você acordando toda manhã com esse tormento na cabeça e dormindo toda noite com esse tormento na cabeça. Eu estava vivendo mais ou menos nesse modelo. Só que, querendo ou não, isso já é o Espírito Santo também trabalhando na nossa vida, mostrando a verdade. Nós estamos ali enxergando a verdade e a palavra de Deus traz temor ao nosso coração. Daí um belo dia, domingo, era à noite, o pregador, não era o pastor da igreja,
mas o pregador ele estava falando sobre o Evangelho de João. Eu não lembro, eu tinha 14 anos de idade na época, 14 anos de idade. Eu não lembro o conteúdo explanado assim da mensagem, mas um versículo da minha conversão nunca me esqueci. Daí isso aí foi lá João capítulo 19, versículo 30, do 28 ao 30. Quando foi lido, eu estava lá com a minha Bíblia na minha mão, domingo à noite, uma igreja pequenininha, tinha ali talvez de seus 50 a 80 membros, acho que talvez nem isso, uma igreja pequena, mas a palavra de Deus estava sendo explanada, o Espírito Santo trabalhando na minha vida, no meu coração. Foi algo assim, uma experiência que eu tive pela palavra de Deus, onde quando o texto foi lido e Jesus Cristo declamou na cruz, está consumado, ali parece que caiu umas escamas dos meus olhos e eu enxerguei claramente, Cristo morreu na cruz por mim. Pronto, ali foi minha conversão definitiva. Ali realmente eu entreguei a minha vida a Cristo, né, no meu coração. O engraçado foi que o pastor, o pregador da noite, ele fez um apelo. Alguém quer aceitar Jesus Cristo, alguém creu que Jesus Cristo morreu na cruz por você, mas por causa da timidez eu não levantei a mão, eu não levantei a mão, não me expressei publicamente. Isso trouxe grandes temores posteriormente para mim, dúvida, será que eu fui salvo mesmo? A Bíblia fala lá em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino dos céus, e eu passei depois disso com dúvidas, mas com a palavra de Deus, daí a gente pode relatar isso um pouco mais para frente, ele trouxe total certeza absoluta, pleonasmo, de salvação para mim. E de fato, foi naquele dia que eu criei em Jesus Cristo, naquele dia que eu me converti, o Espírito Santo selou a minha vida. A partir de então, desde 14 anos de idade, hoje eu tenho 33 anos, então eu sou filho de Deus. Então eu passei agora a pertencer ao reino do Filho do seu amor, como a Bíblia diz. Mas eu me converti com 14 anos de idade. Ah, legal. Ô pastor, e foi um belo testemunho, lembrou um pouco o meu. Eu também pensei que eu tinha que levantar a mão, eu não levantei, aí meu pai falou que eu tinha que ter manifestação pública diante de todos, que eu estava ali crendo. Aí eu fiquei naquele medo, eu falei, vixe, eu ter chegado no domingo se Jesus voltar. A gente tinha essas coisas, Nisso é engraçado porque existem pessoas, na sua personalidade, a sua maneira de ser, elas necessitam ter essa demonstração pública, e a pessoa realmente quer. Então eu conheci pessoas que realmente, quando o pregador não fez o apelo, ele não, mas por que não fez o apelo? Ele ficou indignado porque ele queria ter essa demonstração pública, Mas existem pessoas que têm uma certa dificuldade, se expor publicamente. Então o que aconteceu comigo? Aí já entrando um pouco nesse assunto, Logo depois que eu me converti, algumas dúvidas começaram a surgir na minha mente. E aí, o que acontece? Quando nós nos tornamos filhos de Deus, Satanás ele não vai ficar contente porque ele perdeu agora o servo dele das trevas para Cristo. Ele não vai ficar contente, então ele vai atacar todo cristão. E uma das maneiras dele atacar é lançando seus dardos inflamados, dúvidas atormentadoras para fazer com que a gente não cresça na nossa vida cristã. Porque se a gente não crescer, a gente ficar inativo na nossa vida cristã, nós não vamos frutificar, a gente não vai evangelizar, nós não vamos dar fruto para Deus, então a gente vai ser um cristão mundano, um cristão morno, Então ele quer trabalhar nisso, e ele lançou muitas dúvidas na minha mente, Olha, você não levantou a mão na hora do apelo, você não foi salvo, você não realmente se converteu e tal, E eu passei 7 anos da minha vida com dúvida de salvação, logo depois que eu me converti, muito tempo, bastante tempo, com temores e tudo, conversei com pessoas, teve um momento que até psicólogo eu fui e não me adiantou em nada, mas como que o temor e a dúvida, ela saiu da minha mente? Pelo estudo da palavra de Deus. Eu digo que a Bíblia para mim foi o divisor de águas na minha vida, Então foi estudando a palavra de Deus de uma maneira consistente que a certeza da salvação e as dúvidas foram saindo e a certeza da salvação foi brotando na minha mente e no meu coração. Um dos textos que Deus ele falou comigo foi lá de Romanos capítulo 8, versículo 32, quando Paulo declara, que Deus ele nos amou, e ele não poupou nem o seu próprio filho, como não nos dará com ele graciosamente agora todas as coisas. Para mim, aquele versículo foi, vamos dizer assim, o checkmate, tirou realmente toda a minha dúvida e eu percebi, não, Cristo morreu por mim, por que eu vou ter dúvida de salvação? Não tem como. Então a palavra de Deus, ela nos abençoa nessa maneira também, trazendo a certeza para a nossa fé. Em poucos minutos aí o pastor dando o testemunho dele,
Você falou várias vezes sobre a Bíblia, sobre a palavra. Sim. E tal, assim, dá para perceber seu amor pela palavra e seu engajamento no estudo da palavra. Mas aí, já fazendo um gancho aqui para algumas perguntas mais pessoais, tirando a Bíblia, que eu já vi que é seu livro preferido, óbvio, mas tirando a Bíblia, você tem algum livro aí que te inspira, que você mais gosta e tal? Então, pra gente é difícil falar, eu tenho muita dificuldade de falar assim, qual é a sua cor predileta? Qual é a sua comida predileta, né? Eu tenho muita dificuldade. É a mesma coisa com livros, né? Qual que é o seu livro predileto, aquele que você mais gostou na sua vida? Eu acredito que tem fase da nossa vida que tenha algum livro, se você é leitor, que vai ser marcante na sua vida, né? Então, para o começo da minha vida cristã, o que marcou na minha vida, eu deixei já separado alguns livros aqui. O que marcou na minha vida foram esses dois. Foi aqui que eu iniciei a minha jornada cristã. Então aqui está o passo a passo pelo Antigo Testamento e aqui está o passo a passo pelo Novo Testamento. Então esse livro aqui, ele faz um panorama da Bíblia, vai de Gênesis a Apocalipse. Só que é muito legal porque ele tem atividades para você ir fazendo. Então você vai ser obrigado a ler a Bíblia toda com ele, porque ele vai te levar para a Bíblia e tem atividades para você ir fazendo. Então tem provinhas, tem realmente perguntas, daí você vai lá ver quanto que você acertou, quanto que errou. Ele realmente te induz a você conhecer a palavra de Deus. Então para mim, para o começo da minha vida cristã, esse aqui foi essencial. Foi o que me ajudou a crescer espiritualmente, foi o que me ajudou a tirar as dúvidas que eu tinha a respeito de salvação também. Então foi a palavra de Deus, né? Então através desse instrumento aqui que foi me ajudando. Então esse livro aqui eu indico para pessoas que estão começando na sua vida cristã e querem conhecer mais a Bíblia, tá bom? Então isso aqui é para iniciantes, tá ok? Então passo a passo pelo Novo Testamento e passo a passo pelo Antigo Testamento. Outros livros que me ajudaram também, esse aqui, meio conhecido de muita gente, que é o Vivendo na Palavra, que, diga-se de passagem, foi nossa leitura obrigatória no seminário que nós estudamos também, né? Verdade. Mas eu já tinha lido esse livro antes de ir para o seminário. Muito bom esse livro, ele te ajuda a você realmente fazer um bom trabalho hermenêutico da Bíblia. Verdade. Como é que eu posso estudar melhor a Bíblia? Como eu posso interpretar a Bíblia corretamente? Então esse livro vai te ensinar que você não sabe ler. Então ele vai mostrar técnicas de leitura, técnicas de observação. Ele vai mostrar que nós somos maus observadores. Nós lemos e muitas vezes não sabemos o que lemos. Então esse livro me ajudou bastante nisso. Ele vai te ajudar a você ser um bom observador, você interpretar a Bíblia corretamente, você fazer aplicações da Bíblia, daquele texto que você já observou, que você já interpretou. Agora, o que esse texto tem a ver comigo? Então note que são, para mim, os melhores livros são aqueles que são livros ferramentas, que é aquele livro que te ajuda a você entender melhor a Bíblia, né? Para mim, esses são os melhores livros. Esse aqui é um. Para você que está começando também na vida cristã, quer se aprofundar mais na Bíblia, que já fez um panorama, já leu a Bíblia pelo menos uma vez na sua vida, esse aqui já seria uma segunda indicação para você também, tá bom? Legal. Um outro livro que me marcou bastante também, Alba, foi esse aqui, O Plantador de Igreja. Daí esse livro aqui eu já indico para igrejas que estão procurando um pastor, igrejas que não têm um pastor e eles querem, né, fazer algumas reuniões com alguns pastores, né, analisar a vida de alguns pastores. Sim. Leia esse livro que ele vai dar boa orientação para você. E quem quer ingressar no ministério, seja missionário ou seja pastoral, o ministério assim de tempo integral para Deus, esse livro é muito bom. Ele vai mostrar realmente como que tem que ser a vida de um obreiro, como que tem que ser a vida do missionário, do pastor. Então ele vai trazer boas coisas para a nossa vida, né? Então esse aqui já foi um que eu li, que eu gostei muito, é uma indicação também, né, que eu dou. E o último, já que eu estou indicando muito livro aqui, mas esse outro livro aqui, e aqui eu já queria entrar num assunto talvez um pouco mais doutrinário, né? O nome desse livro aqui, Que Amor é Este? Não sei se você chegou a ler esse. Li, né? Esse eu li. Isso, Que Amor é Este? Ele já, para mim, ele foi muito bom para me entender, para a gente entender na questão do calvinismo. Muitas igrejas, infelizmente, não têm convicção doutrinária. Quando nós abrimos a internet e nós vamos pesquisar sobre pastores, alguns pastores estão à tona, sendo bem direto, né? Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, né? Então eles são os grandes influenciadores vamos dizer assim,
do crente que gosta de ver internet. E eles vão trazer uma visão calvinista. E eu gostei muito desse livro aqui porque ele explanou muito claramente que o calvinismo ele tem os seus erros e suas tensões, né? Então o calvinismo é baseado aí nos seus 5 pontos, que diz aí que Deus elegeu uns para a salvação e já elegeu ou deixou, né, outros para a condenação. A palavra de Deus ela não apoia isso, né? Nós precisamos ler a Bíblia e estudar a Bíblia sem os óculos do calvinismo e sem os óculos do arminianismo também. Então a palavra de Deus ela vai mostrar a verdade a respeito desse assunto de eleição, de predestinação. Então esse livro aqui foi bem marcante para mim também, porque muitas pessoas sem convicção doutrinária abraçam qualquer mensagem que chega para ela. Então é necessário que ela tenha uma convicção doutrinária. Esse livro me ajudou bastante. Ele é um pouco extenso, eu acredito que tenha umas 700 páginas, mas vale a leitura. Vale a leitura. Muito bom esse livro aqui também. Legal. Vocês viram aí que o pastor ele tem um arcabouço teórico aí bem grande. Mas indo agora assim para o seu momento de descanso, né? O pastor está envolvido aí no ministério. Nesse instante ele vai falar como é que ele chegou até aqui e o seu chamado missionário. Mas seu momento de lazer, Sim. Você costuma praticar algum esporte ou assistir filme com sua família? O que você gosta assim de fazer? Eu gostava muito e gosto, na verdade, de futebol. Né? Certo. Eu gosto bastante de futebol. O problema é que desde que eu cheguei aqui em Conquista, eu acabei largando. Até porque assim, os nossos jovens aí, eles não são tão ligados à área do futebol. Eu acabei, infelizmente, assim, deixando de lado. E aí o que a gente faz nós tentamos até fazer algumas iniciativas a respeito disso, né, de futebol, mas nunca vingou. Certo. Mas assim, o que eu gosto mais de fazer no momento de lazer é ficar com a família. Às vezes a gente vai passear, vai andar um pouco à noite, assiste um filme, né? Então estar com a família para mim é o melhor momento de lazer, né? Pegar a Agatha, né, no colo, pegar o Benjamin, brincar com ele, estar com a Jéssica, minha esposa ali. Sim. Então para mim é uma maior alegria fazer isso aí, né? Para mim é um descanso realmente da mente, né? Um descanso pro corpo é estar com a minha família. Sem dúvida, é um momento muito especial, né? E assim, o pastor tirou férias alguns dias atrás, ele foi lá para a cidade dele. Isso, São Paulo. Mas tem algum lugar aí que você gostaria de ir, se você tivesse, sei lá, muito dinheiro ou tivesse bastante tempo, algum lugar que você teria desejo de conhecer, não? Então, hoje em dia, essa vontade, ela sumiu de mim. Eu não tenho mais essa vontade. Quando eu era solteiro, ou até no momento que eu casei com Jéssica e era somente nós dois, né, na nossa vida, a gente tinha esses sonhos, esses planejamentos, né? Eu tenho o estilo de ser mais caseiro. Jéssica, ela gosta um pouco mais de sair, né, ver novos horizontes. Mas eu perdi um pouco essa questão de vontade, de estar para um canto, estar para o outro. Eu não tenho isso como um sonho fundamental da minha vida, né? Porque quando chegou a família, para mim a coisa mais extraordinária do mundo é viver a vida normal, viver a vida comum do lar, viver a vida comum de casa. Então, para mim a coisa mais extraordinária realmente é estar com os filhos, estar com a família, independente do local que seja, né? Estando com eles, todo local fica maravilhoso. Para mim, isso aí é o principal, é o essencial. Legal, isso é muito bom, né? Ter o tempo com a família. E assim, o pastor falou da família, mas eu sei que ele já viajou aí, você é de São Paulo. Sim. Mas fez seminário em Minas, já conheceu algumas aldeias também, né? A esposa dele até postou estou falando isso que ela postou umas fotos com o povo aí e tal. Então, explique pra gente, pastor, como é que foi. A gente falou da sua conversão e tudo, mas e agora para você se tornar pastor? Como foi esse processo? Você teve dúvidas? Deus falou com você assim, sonho? Uma luz. Eu falo assim brincando que a gente não vai por essa linha. Mas como você teve essa direção e essa certeza assim, poxa, Deus, eu vou largar meu emprego, né? Você já era casado ou não, você conheceu sua esposa no seminário ou fora, mas eu sei que sempre é um dilema. Mesmo uma pessoa sendo solteira ou casado, sempre é um dilema assim, de largar tudo, né? Que tudo é esse, né? Que às vezes a gente fala. Mas como é que foi essa trajetória, então? Sim. Antes de responder essa pergunta, eu queria voltar um pouquinho na outra, né? Para falar assim, como que o nosso mundo ele tem vivido nessa questão de ativismo, né? Então, infelizmente, as pessoas perderam um pouco o foco daquilo que é o comum, né? O extraordinário é viver o comum, tanto que a palavra de Deus fala,
que os maridos eles vivam a vida comum do lar, né? A mesma coisa se aplica para todas as áreas da nossa vida, né? Que o membro da igreja viva a vida comum da igreja, né? Que o pastor viva a vida comum do seu ministério. Então o extraordinário para a gente é o comum. A gente vive num mundo, né? Na nossa atualidade, onde tudo é muito frenético. As pessoas pensam muito em conquistas, diploma, trabalho e tal, e tudo aquilo lá, e acaba deixando o essencial para trás. Tanto que tem gente que quando chega na sua velhice, pais, né, que chegam muitas vezes na sua velhice, os filhos já voaram, já foram embora, né, já foram morar em outras localidades, o grande arrependimento deles eu não vivi a vida comum com meu filho, né? Eu não brinquei ali com meu filho, não empenhei um pipa com ele, eu não passei tempo com ele, porque a minha mente estava nas minhas conquistas, a minha mente estava nos meus projetos, né? Eu não tive tempo com a minha família, com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, né? Infelizmente, às vezes nós acabamos errando por aderir a essa vida frenética e esquecemos daquilo que realmente é essencial, né? Você me faz até lembrar que eu ouvi, acho que alguém falando sobre a idolatria da sexta-feira. A pessoa vive a semana assim desejando sexta, ou então feriado, porque ela sempre está nesse ativismo pensando em programação. Sim. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E às vezes até o cristão, já havia até testemunho de gente que, por exemplo, pensou assim, não, nas minhas férias ou no feriado eu vou para tal lugar com minha família. Aí ele se ocupa de programar. Depois ele se ocupa de que aquele dia dê tudo certo. E aí ele fica estressado com o trânsito, com o carro, com o ônibus, com o menino que passou mal, com a esposa que demorou. E aí aquilo se torna um grande estresse do ativismo, ele não aproveita, a família também não, e é como você falou, quando desperta, os filhos já até casou, já saiu de casa e você não viveu a vida comum do lar. Isso é uma coisa muito interessante. E o que acaba acontecendo é que o comum vira motivo de estresse, né? E o que é supérfluo acaba sendo o motivo da sua busca, né? Vive o ano todo para as férias, né? Aí só fala disso, só vive para isso. É a mesma coisa, né? Hoje a nossa sociedade, a vida emocional ou a alegria da pessoa depende do dia da semana. Segunda-feira é o pior dia para ela, é o dia da tristeza. Por quê? Tá trabalhando. Mas quando chega na sexta-feira, pá, aquela alegria. Infelizmente a pessoa condicionou a sua alegria ao dia da semana, a sua rotina. Ao invés da gente realmente ter a nossa alegria fundamentada em Deus, em Cristo e naquilo que Cristo proporciona pra gente. Né? Então, do que a gente já tem dentro de casa, a gente já tem. Então, a bênção que Deus nos deu, seja uma vida de casado, uma vida com filhos, uma vida de solteirice, aquilo que Deus nos deu é a nossa alegria. Então, Deus não erra o plantio. Isso aí que tem que ficar gravado na nossa mente. Se Deus me plantou numa vida de solteirice, Ele não errou o plantio. Se Ele me plantou numa vida de casado e colocou filhos na minha presença, Ele não errou o plantio. Então, a minha alegria está no plantio de Deus, porque Ele não erra. Então, olha, a nossa alegria é nisso. Esse papo eu tô achando muito bom, porque isso nos leva a, por exemplo, uma vida saudável, sem tanta ansiedade, que é aquela preocupação com o futuro, o que eu vou fazer, e os planos, e às vezes a pessoa entra em dívida, e problemas no relacionamento por conta de dívidas ou de planos, então essa ansiedade ou frustração, né? Uma vida frustrada, insatisfeita. Eu não tenho dinheiro, se eu tivesse dinheiro eu daria isso para os meus filhos, se eu tivesse dinheiro eu levaria a esposa ou o marido para tal e tal lugar. Aí vive frustrado, mas não vive o comum, que já tem em casa, né? Uma vida frenética, uma vida frustrada. E qual vai ser a solução? Daí ele vai... Infelizmente, e isso é polêmico, você vai perder pessoas do seu canal, viu? A solução é remédio. Ou vou trazer remédio para a minha vida para que eu possa melhorar minha vida emocional porque eu não estou aguentando. Mas muitas vezes é a pessoa que se jogou num buraco desse, ela que se lançou num buraco desse e não está enxergando o belo da vida, a beleza da vida e a beleza de Deus e as bênçãos que Deus nos concedeu, né? Então a vida comum é aquilo que Deus falou para Adão. Olha, Adão, você está num local belo, eu te deixei num local belo, trabalhe, viva a sua vida comum. Logo eu vou te dar uma esposa, você tem aí animais para você nomear, você tem um jardim para você cuidar, viva a sua vida comum. Né? Então é o comum que é o extraordinário. Legal, muito bom, muito bom. Então indo agora para aquela pergunta, né? Gostei demais aqui. Então, a questão do chamado, do ministério, né?
Eu fui para o seminário já casado. Então, eu e Jéssica, a gente já nos conhecia antes do seminário. Certo. Nós nos conhecemos já 7 anos antes do nosso casamento. Então, nós nos casamos em 2016. Nós casamos lá em São Luís do Maranhão. Então, a nossa vida no Brasil foi meio que pulando, né? Porque ela é do Pará. Minha esposa é do Pará e eu sou de São Paulo. Nós nos casamos em São Luís porque os pais dela se mudaram para São Luís. E a gente estava analisando localidades de se casar. São Paulo era muito caro. Tudo muito caro. Né? E São Luís lá, a mesma, vamos dizer assim, o mesmo espaço para o casamento estava muito mais barato. Então eu falei, é melhor eu pagar uma passagem de avião e ir para aí e a gente pagar baratinho do que você pagar, a gente pagar a sua passagem para você vir para cá e pagar também caro aqui, né? Então, questão financeira, nós nos casamos lá em São Luís, né? Você já tinha um sangue missionário, né? Porque casando com esse já viajando. É diferente em outro lugar. E ela tem sangue indígena, né? Né? Daí nós nos casamos lá, né? Mas nós já nos casamos já com a mentalidade para o ministério. Então, quando nós iniciamos um namoro, eu já tinha essa certeza que eu queria servir a Deus de maneira integral. E Jéssica, como ela tinha uma certa ligação com o PV Benevides, que eu falava, o Seminário Palavra da Vida, lá do Pará, que fica na cidade vizinha de Benevides, né? Então, ela já fez alguns acampamentos, né, ali, e ela também já foi ali, através daquelas ministrações do acampamento, né? Deus chamando ela também para isso. Daí, quando nós decidimos realmente um namoro, então a gente já decidiu, eu trabalhava em São Paulo, e eu falei para ela, então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos começar o namoro agora, daqui uns 2 anos, porque eu tinha algumas questões financeiras para resolver em São Paulo, daqui uns 2 anos, então, a gente vai casar e eu vou pedir demissão. Daí você pensa, qual que é a mulher que aceita essa proposta? Vamos casar e vou pedir demissão do meu emprego, né? Mas a gente já tinha essa certeza do ministério, né? Como que começou essa certeza em mim? Né? Então isso aqui talvez seja uma coisa importante. Mais uma vez, a Bíblia para mim foi um divisor de águas, né? Então, quando eu vivi aqueles 7 anos que eu mencionei aqui, com dúvidas, eu também acabei vivendo longe da igreja. Né? Eu acabei conhecendo o mundo, me afastando, né? Como a gente diz assim, do Evangelho, e eu cheguei a um momento que eu comecei, não, vou estudar a Bíblia, e eu comecei a estudar, e Deus foi me resgatando, me purificando, mostrando aquilo que eu tinha de pecado, trazendo arrependimentos para a minha vida, e eu fui buscando uma vida de piedade. Nisso, eu comecei a voltar para a igreja, me desenvolver com a igreja, né? Crescer junto com os irmãos, e conforme o tempo foi passando, eles perceberam um certo crescimento em mim, eu comecei a trabalhar na igreja, fui professor de escola dominical, né? Então eu acabei me envolvendo bem com a igreja. Daí teve um missionário que ele passou 1 ano de férias dele lá na minha igreja em São Paulo. Então ele passou 1 ano de férias, porque ele trabalhou 5 completo, tirou 1 ano ali para férias, né? E naquela divulgação dele, ele falava sobre missões, falava sobre a obra, então foi ali que eu comecei a perceber também Deus me levando dando para mim o desejo, né, de servir Ele de uma maneira integral. Só que eu não sabia se eu iria trabalhar com missões indígenas numa tribo, né, porque a minha igreja ela tinha muita ligação com a agência missionária Missionários do Brasil, ou se eu trabalharia numa igreja local. Então eu não sabia disso, qual escolher. Eu já tinha contato com o pastor Vitor, porque a esposa dele era da minha igreja, né? Daí uma certa vez ele foi para lá, foi pregar no aniversário da nossa igreja, e eu aproveitei para conversar com ele e pedir orientação, né? Sim. Porque ele também teve o mesmo dilema de vida, né? Será que eu vou para a tribo ou será que eu vou para a igreja, né? E ele ficou nessa dúvida. A orientação que ele nos deu, para mim e para a Jéssica, foi que nós sejamos maleáveis à vontade de Deus. Dê o primeiro passo, vá para o seminário, né? Entregue a sua vida para Deus ali, se dedique, estude, e Deus ele vai direcionando. É verdade. Então a gente foi assim, nessa certeza de servir a Deus de maneira integral, mas sabendo que Deus iria nos direcionar, né? Daí nós fizemos então Peniel, que fica lá em Jacutinga, Minas Gerais, fomos para Chequina também, e Deus ele assim foi nos mostrando qual era o dom que ele tinha nos dado também. Então eu queria trabalhar com crentes. E eu conversei com a liderança da agência missionária, que a gente fazia parte, e eu falei com eles, olha, se eu for por uma tribo, eu não queria trabalhar numa tribo que comece do zero, onde eu tenho que chegar lá, aprender a língua, aprender a cultura deles, e depois de 5 anos
eu vou começar a ensinar a palavra de Deus. Ou mais, né? Ou até mais, né? Tem missionários que vão 8, 10 anos, né? Para você chegar num nível de proficiência que possa transmitir a palavra de Deus para eles. E eu não queria, né? Eu quero, o meu desejo já é trabalhar com crentes, já realmente ensinar a palavra de Deus, né? Então eu comecei a analisar campo onde a realidade era uma tribo indígena, mas onde já tivesse uma igreja plantada, né? Onde já tivesse uma igreja, mas que estivesse precisando ali de alguém para ensinar a Bíblia, doutrinar, levantar liderança, levantar pastores, levantar diáconos, né? Sim. Então a gente cogitou, eu e Jéssica, Jéssica e eu, nós cogitamos ir para o Tremembé, lá que fica no Ceará. Daí já tem um missionário trabalhando ali, né? Nós pensamos em ir para lá. Certo. Daí, terminando o Shekinah, nós voltamos para São Paulo, né, para fazer o nosso período de divulgação, e daí, bum, pandemia. Foi mesmo. Pandemia estoura, daí todo mundo ficou perdido, todo mundo literalmente ficou perdido, igrejas fecharam, nós não conseguimos fazer a nossa divulgação, né, e eu estava morando lá sem sustento, uma igreja estava nos dando R$300, né, um outro irmão dava R$100, mas não estava sendo o necessário para a gente também estar vivendo ali. Sim. Mas eu coloquei no meu coração, não, eu vou servir a Deus de maneira integral, né? Eu não vou desistir, eu não vou mudar meu foco, né? Então a gente ficou bem firme nisso no nosso coração. Daí foi no justo momento, no meio da pandemia, foi quando o pastor Vitor ligou para a gente, né? Daí ele ligou para a gente fazendo o convite para vir aqui para a Conquista, porque na pandemia a situação lá em São Paulo estava mais precária do que aqui. Aqui as igrejas já estavam voltando a funcionar com todas aquelas restrições, sim, né, que o governo passou, de espaçamento, 2 metros de distância do outro, máscara, álcool e gel e tudo, né? Um número bem menor, bem reduzido nos cultos, né? E lá em São Paulo tudo fechado. Então a gente viu uma oportunidade e nós viemos para cá nesse intuito de fazer divulgação. E de fato começamos a fazer divulgação para o Ministério Transcultural, mas daí foi nesse período que a igreja, né, ela começou a analisar a nossa vida e fez o convite para a gente ficar 1 ano de experiência. E nós aceitamos o convite, depois ela refez o convite para ficar como pastor auxiliar, né, ajudando o pastor Vitor, já que ele estava sozinho no momento, né? Então ele precisava realmente de ajuda e a gente viu a direção de Deus para isso e acabamos ficando por aí. Eu não sei se eu pulei alguma coisa, se falei muito. Eu acho que foi isso mesmo. Deu aí um panorama a respeito do chamado e como chegou na primeira igreja. Isso. E então assim, você é pastor há quanto tempo? 2 anos, né? Porque eu fiquei aqui, meu primeiro ano foi meio que como missionário, eu não tinha feito concílio, foi aqui que eu fiz o concílio, né? Então eu passei 1 ano aqui, fiz o concílio para pastor aqui, fui ordenado aqui na igreja, então eu tenho aí meus 2 anos de pastorado. E nesses 2 anos, assim, já deu para perceber qual é o maior desafio no ministério? Sim. Como a palavra de Deus diz, nós não somos suficientes. O maior desafio no ministério é eu mesmo. Né? Então são questões internas que são os nossos desafios, barreiras que a gente mesmo precisa ir além, né? Porque assim, problemas externos que aparecem, Deus dá graça, né? Se vem crítica, se vem demanda, se vem qualquer coisa, Deus ele dá graça. O maior problema mesmo é a questão da nossa carne. Nós temos uma carne que milita contra o espírito, né? A questão da nossa cosmovisão. Então são as nossas lutas internas, né? Nossa personalidade, né? As demandas da alma. Então a gente realmente precisa vencer esse maior inimigo que sou eu mesmo, né? Então a maior dificuldade no ministério é sempre você se vencer, buscar sempre ter uma vida que seja agradável a Deus, né? Nunca ficar no comodismo. Nunca ficar aquém, sempre buscar estar além, mas você sempre tem aquele sentimento, eu não cheguei. Isso é bom, né? Você ter esse sentimento para que o orgulho também não chegue no coração. Infelizmente existem pessoas dominadas pelo orgulho, foi o motivo da queda de Satanás, né? O orgulho chegou no seu coração e foi quando ele caiu. Então eu sempre tenho na minha mente, e isso realmente é bem sincero, eu sempre me sinto aquém daquilo que a igreja precisa. Eu sempre me sinto aquém daquilo que eu poderia fazer mais. Então eu sempre tenho aquela sensação, eu tenho que me esforçar mais, porque o meu trabalho que eu estou fazendo, né, aquilo que eu me propus para fazer, ainda não é suficiente. Não está sendo bom, não estou conseguindo ainda ser um bom canal de bênção de Deus para a igreja. Então eu fico com essa sensação de tenho que melhorar, né? Você falou, eu lembrei que lá em Peniel, onde eu estudei, eu ouvi
um missionário falando a mesma coisa, que alguém perguntou qual era o maior desafio na obra missionária, e eu, na minha inocência, eu achava que poderia ser qualquer coisa, né? E ele falou que era ele era o maior desafio, era permanência no campo, né? Ele falou que ele era o maior desafio de permanência no campo, e realmente, todas as outras coisas, Deus dá graça, Deus dá livramento, Deus dá direção, capacidade, mas nosso coração é enganoso, né? A gente não pode descansar. Aí vem o orgulho, né? Não, eu cheguei lá, eu já domino isso daqui, que é um problema muito sério. Isso é muito interessante de ser avaliado. Até o cristão que não ocupa um cargo assim de liderança, mas ele tem que estar sempre vigilante com o coração dele. Né? Não pode dizer tá bom, não, tem que estar diante de Deus mesmo, para nós não sermos pedras de tropeço na vida de outros e na nossa mesmo, né? Lutas internas, Deus ele sempre nos dá o escape, nos dá graça, né? Externas, né? Sim. Sempre nos dá graça para vencer. Se alguém me critica, né? Tranquilo, eu não sei quem que falou, mas uma frase mais ou menos assim: quando alguém criticar você, fique tranquilo, porque você é muito pior do que a crítica dele, né? Ele nem conhece você muito bem, e de fato, nós somos pecadores, né? Mas realmente a maior luta é você se vencer, né? É a maior luta que acontece na vida de todas as pessoas, está aqui dentro, né? É Satanás realmente lançando seus dardos inflamados, tentando desanimar, trazer realmente ali uma visão negativa do reino, né? Então, realmente nós precisamos nos vencer e buscar sempre uma vida que seja agradável a Deus. Certo. E de um outro modo, né? Quais seriam as maiores alegrias no ministério? Assim, alegrias na vida ou no ministério? No ministério. Sim. Para mim, servir a Deus é a maior alegria. Ter Deus como o patrão, né? O nosso patrão, é a maior alegria. Eu já trabalhei, né, antes de ir para o ministério, já trabalhei em empresas, né, já tive os meus patrões, e sempre a gente vai viver uma vida de submissão a eles também. Só que Deus ele tem um cuidado especial, né? Quando você compara com os patrões que você teve na sua vida passada, você percebe, não, Deus é o melhor patrão. Ainda que a gente passe momentos de dificuldade, porque Jesus Cristo não engana ninguém, né? Ele deixou claramente: no mundo passareis por aflições, vocês terão tribulações, né? A vida não é fácil para ninguém, a vida é complicada para todo mundo, né? Infelizmente existem pessoas que dão desculpa: não estou indo para a igreja porque a vida está muito difícil, não vou para a igreja porque a vida está muito corrida, não sei o quê. Olha, isso não é desculpa, né? Você não é a única bolacha do pacote que passa por aflições, todo mundo passa dificuldades. Agora Deus ele tem um cuidado muito especial com a gente. Então assim, a maior alegria para mim no ministério é realmente ter uma vida, né, pela graça de Deus, sendo fiel a Deus e servir a Deus, né? Para mim, ter o nosso Senhor e Salvador como patrão da nossa vida é a maior alegria. Eu lembrei até daquela música que fala: quanto mais o sirvo, mais doce ele é. Né? Então o relacionamento com Deus vai se tornando mais próximo, isso é fantástico, né? Algo diferente. Ô pastor, tem assim alguém na sua vida que você admira? Paulo falava: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, sempre o ser humano é bom que ele imite pessoas interessantes, pessoas boas, piedosas. E o senhor tem alguém assim na sua vida, ou teve também, talvez no passado, que vem à sua mente, que você admira? Daí, fazendo uma recapitulação, teve muitas pessoas importantes na minha vida, de inspiração, né? Pessoas realmente que eu olho para a vida delas, vejo uma dedicação, vejo realmente uma fidelidade ao Senhor, um compromisso muito grande com o Senhor. Uma das pessoas foi um homem semi-analfabeto, mas um cara extremamente inteligente, uma pessoa extremamente inteligente, servo de Deus, fiel a Deus, e foi ele que me discipulou, né? Então, quando eu comecei a voltar para o Evangelho e estudar a Bíblia, foi ele que me discipulou. O nome dele é João Batista, e ele me ajudou bastante nesse quesito, né? E eu olhava para a vida dele, e ele vivia em São Paulo como um missionário, né? Ele não tinha um emprego, carteira assinada, onde ele poderia se sustentar. Ele vivia sendo sustentado por Deus, e até hoje ele é assim, né? Então foi uma pessoa que me motivou muito a servir a Deus no ministério de tempo integral, e me motivou muito a estudar profundamente a palavra de Deus, porque ele, apesar de não concluir o ensino fundamental, é uma das pessoas que eu vejo uma intelectualidade fora de série.
né? Porque leitura, muita leitura. A Bíblia nos leva a estudar muitas coisas. E de fato, eu via nisso nele também. Uma das pessoas foi ela. Outra pessoa que me influenciou bastante, e agora, né, que está me influenciando bastante também, é o pastor Vitor. Né? Então eu já admirava ele a respeito das pregações e das mensagens quando eu já morava em São Paulo, né? A gente acompanhava aqui a igreja pela internet, então sempre me fascinou a capacidade que ele tinha de explanar a palavra de Deus e pregar, né? Aplicar a palavra de Deus para a nossa vida, tirar ali preciosidades, coisas que a gente lê e não enxerga, e ele conseguia. Então foi e é a pessoa que eu também tenho me espelhado bastante, e ele aqui no ministério tem me ajudado demais, né? Graças a Deus, né? Eu dou graças a Deus por estar junto com ele no ministério, e ele contribui muito para a minha vida, né? Então, me ajudando muito, mostrando onde eu preciso melhorar, mostrando aquilo que tá bom. Então, para mim tem sido muito bom trabalhar com ele. Então, duas pessoas que me ajudaram bastante, de tantas que eu poderia falar mais aqui, mas para não ser muito prolixo e extenso, né? Então, essas duas pessoas aí foi bem marcantes na minha vida. Legal, eu gosto de fazer essa pergunta porque alguém já disse que se nós olhamos mais longe, é porque estamos nos ombros de gigantes. Sim. Então, assim, numa perspectiva de que a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Sim. É através da palavra de Deus, óbvio, do Espírito Santo, mas também vendo vidas que nos inspiram, né? Que nos fazem caminhar e ir adiante. Então, eu acho isso bem importante para a nossa vida. Caminhando quase para o final aqui, você... Tem hora que eu chamo você, tem hora que eu chamo o senhor, é porque o senhor pelo cargo, né? Você por ser novo. Você por ser novo, ele é mais velho do que eu. É que eu já tenho cabelo branco. Pois mas todo respeito sempre. Mas você é casado, pai de um bebê e de um pequeno, né? Pai de 2 crianças, tá no início do ministério, você é novo também. Assim, diante do que você vive, qual palavra você daria para homens, né, uma palavra que é voltada para homens que são casados, têm a vida comum do lar, maridos, tem suas responsabilidades, né, nessas áreas e também no ministério. Você teria uma palavra assim, para dar para esses homens que sim. abençoar vidas aí? Sempre ter convicção, né? Convicção daquilo que Deus quer para a sua vida e daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, a minha orientação é estudar a palavra de Deus, porque ela é a nossa norma, ela que vai trazer orientações para todas as faixas etárias, seja criança, seja adulto, seja pessoas casadas, seja pessoas com filhos, seja pessoa na solteirice. Então, ela que nos dá as orientações. Então, a orientação que eu daria, o conselho que eu daria, em suma, conheça Deus e a lei de Deus, a palavra de Deus. Então, ali está o foco para a nossa vida, é a palavra de Deus, né? Então, como Cristo ele mesmo disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, nós não somos suficientes, nós precisamos enxergar que nós temos falhas, mas é na palavra de Deus que nós temos o norte, é a nossa bússola, onde vai ter o ponteiro direcionando a nossa vida. Olha, é aqui que você precisa caminhar, é dessa maneira que você precisa ser, é dessa maneira que você precisa se relacionar, olha, é daqui que você tem que se desviar, é a palavra de Deus. Então o foco é estudar profundamente a palavra de Deus, valorizar a igreja local, que nós infelizmente estamos vivendo em um período onde o número de desigrejados tem crescido muito. E a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, muito claro: não deixeis de congregar como é costume de alguns. Então, valorize sua igreja local, o seu compromisso com o Senhor, o seu compromisso com a palavra, o seu compromisso com a sua família, pensando num público mais ou menos parecido comigo, sim, né? Sim. Casado, com filhos, né? Então, realmente valorize a sua família. Eu iria um pouco mais além também para pessoas que estão assim nessa faixa etária, vamos dizer assim, dos seus 30 anos, recém-casados, né? Não pense em fechar a fábrica muito cedo, né? A questão de filhos mesmo, né? Nós vivemos numa sociedade onde nós pensamos muito nos projetos, nas conquistas, no profissionalismo, diplomas, né? E acabamos deixando a questão familiar de lado. Até por uma questão de lógica, é muito bom você ter filhos,
né? Ninguém, evidentemente, vai ser fiscal da vida de ninguém, fiscal de filho. E aí, 1, 2, 3, 4, 5 filhos, né? Aí a sua demanda é com Deus, né? Eu sou da opinião que quanto mais filho, melhor, porque a Bíblia mesmo mostra isso. Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava de filhos. Então, o que a Bíblia me mostra é que quanto mais filhos, mais potencialidade de alegria a família, o casal, ele possa ter, né? E até pela questão de lógica se um casal não tem filhos, quando chega na velhice, e aí quem é que vai cuidar, né? Sendo que os dois aí estão lá com seus 145 anos de idade, né? São os irmãos com a mesma faixa etária que vão cuidar, né? Serão sobrinhos, né? Que vão ter essa responsabilidade. Então, por uma questão de lógica, então a gente já percebe também que é bênção ter filhos, né? Então valorize também essa questão de planejamento familiar, não para menos, né? Para mais, né? Realmente crescer a prole, né? Sempre foi uma bênção ter muitos filhos. Filho não é sinônimo de maldição, né? Filhos são sinônimos de bênção. Evidentemente a gente também trazendo boa educação, por isso que é importante que a gente esteja alicerçados na palavra do Senhor para transmitir para a próxima geração a boa palavra de Deus, a boa conduta, o bom ensinamento e a boa educação da palavra de Deus. Uhum. Você falou de filhos, eu lembrei de uma mulher, uma senhora aí na internet, ela disse que ela encheu a casa dela, ela fez um poema, achei lindo o poema. Aí tem uma parte que ela fala que ela encheu a casa dela de filhos e os filhos encheram a casa dela de vida. É assim, o poema é lindo e essa parte é bem emocionante, porque encheram de vida, né? Então é uma alegria para ela. E ela vai falando sobre cada filho, cada um de uma maneira ali especial e interessante. A gente até pode acrescentar nesse poema, né? Quando nós enchemos a casa de filhos, nós, além de a nossa casa encher de vida, os avós enchem de saúde. Porque a maior alegria para os avós é ter a sua casa cheia de neto. Não importa se o neto está quebrando a TV, subindo no sofá, subindo no guarda-roupa, bagunçando a casa toda, mas quando os netos estão ali reunidos na casa dos avós, é a maior alegria para eles, né? Aquilo que eles não deixavam os filhos fazer, se o filho tocasse no copo de vidro, era a chinelada na certa, né? Mas o neto pode fazer tudo, é o netinho de casa, né? Os avós já passaram do seu período de responsabilidade de educar, agora eles querem curtir. Isso, verdade. Então, quer dar saúde para os seus pais, dê neto para eles, né? Verdade. E outra coisa, né? Você que talvez está na fase de ter apenas um filho, o melhor presente para o seu filho é um irmão, né? Ele crescer junto com outro companheirinho, né? E quanto mais companheirinho estiver ali, você monta a sua pequena sociedade saudável, né? E eles vão crescer junto, vão brincar junto, vão ser educados juntos. Isso aí é uma maravilha, né? Verdade, é muito, muito bom mesmo. São bons conselhos. Caminhando para o final, a última pergunta antes do pastor dar as suas colocações finais. Pastor, tá aí seu início, né, de caminhada, início assim, né, já começou aí há algum tempo. Mas você tem sonhos? Quais são seus sonhos aí para o futuro? Sim, meu sonho é permanecer fiel a Deus, né? Eu penso no seguinte, só duas coisas, ou duas pessoas, né, podem me tirar do ministério. Então o meu desejo é sempre permanecer fiel a Deus naquilo que Ele colocou na minha demanda, porque é disso que eu vou prestar contas no tribunal de Cristo. O que eu vou prestar conta ali? O dom que eu te dei, você usou? O ministério que eu concedi para você, como que você foi? A sua família, como que você cuidou dela? Tudo isso eu vou prestar contas no tribunal de Cristo, no dia do arrebatamento, quando nós subirmos para lá. E aí vamos ver, né? Cristo vai honrar com galardões ou a sua obra será queimada. Então meu desejo é fidelidade, né? Então duas coisas podem me tirar apenas do ministério. Pessoas não podem me tirar do ministério, né? Outros pastores não podem me tirar do ministério porque não tem esse poder, não tem essa capacidade. Mas quem é que pode me tirar do ministério? O próprio Deus. E Ele pode me tirar do ministério tirando a minha vida, né? No dia da minha partida, me tirou do ministério. Ou o meu pecado, né? O nosso pecado, ele pode nos tirar também do ministério. Então eu não quero perder o ministério para pecado, né? Eu prefiro morrer, prefiro partir do que um pecado escandaloso, né, traga um dano muito grande para a comunidade cristã, para os irmãos em Cristo, para a igreja a qual eu faço parte, para as outras igrejas também, para a minha família,
do que eu prefiro me partir do que acabar perdendo o ministério para pecado. Então, por isso que o sonho da minha vida é permanecer fiel. Na Bíblia nós temos pessoas que começaram bem, mas terminaram mal. Quando nós olhamos para a vida de Saul, ele começou muito bem no ministério como rei da nação de Israel, né? Deus concedeu para ele, então ele começou muito bem, mas ele terminou muito mal, então foi um desastre. Mas Salomão, né, ele também começou excelente, mas no final da sua vida também acabou ali tendo 1000 mulheres, essas 1000 mulheres fez ele se desviar da adoração a Deus, adorou outros deuses, né? Então você já vê ali terminando mal. Mas você vê também Paulo ele começou péssimo, né? Perseguindo a igreja, perseguindo cristãos, mas depois da sua conversão ele deslanchou para a fidelidade a Deus e morreu nessa fidelidade. Então eu prefiro terminar bem a carreira que Deus ele tem me dado e falar como Paulo, né? Terminei bem a carreira, guardei a fé, né? Então agora o que eu espero é me encontrar com o meu Salvador sem medo e sem temor nenhum no dia do tribunal de Cristo. Né? Então eu quero estar ali juntamente com Ele e aquilo que pela graça dele, não pela minha capacidade, mas pela graça dele, se eu ganhar alguma coroa, como diz Apocalipse, capítulo 4 ou 5, se eu não me engano, que nós pegaremos essas coroas e devolveremos para Ele. Então eu quero naquele dia ter pelo menos uma pedrinha preciosa para devolver como forma de honra e louvor ao nosso Deus. Amém. Pastor, muito obrigada por seu tempo dado aqui para mim, para fazer essa entrevista. Eu aprendi bastante aqui, foi uma bênção. Queria que o senhor desse aí alguma consideração final, né, que queira falar aí pro pessoal. Agradeço a você que ficou até aqui, Deus abençoe sua vida. Se você quiser ver as outras entrevistas, o link está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar e assistir. Muito obrigada, Deus abençoe muito a sua vida. E vou encerrar aí o pastor falando alguma última consideração aí para você que está nos assistindo. Eu só quero simplesmente agradecer, né? Muito bom participar aqui do seu canal, fazer esse vídeo aqui, essa entrevista, para mim foi muito significativo, foi muito bom. E o meu desejo é que você que está aí nos acompanhando, que é fiel aí nos vídeos, né, no canal da nossa irmã Alba, que você tenha uma vida sempre de fidelidade, uma vida compromissada com o Senhor, valorizando a sua igreja local, valorizando aquilo que a gente pontuou bastante aqui, a vida comum, que é o extraordinário de todo homem, de toda mulher, é viver a vida comum. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito bom estar aqui, Alba, com você também. Obrigada, pastor. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada a você que acompanhou até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, viu? Deus abençoe sua vida.